Muita gente sonha em viver da música gospel, mas poucos falam da realidade que é viver de uma maneira independente no Brasil. E hoje eu vim aqui falar sobre os prós e os contras de ser um artista gospel independente, sem romantizar, mas também sem te desmotivar a seguir esse sonho, porque eu sei que se tu tá aqui, é porque tu sonha em viver tudo isso. Fala galera, eu sou Nicolas Gregory e eu tô entrando nessa onda de ser um artista gospel independente e há poucos meses atrás eu gravei as minhas músicas autorais, em breve elas serão lançadas. Aliás, se você está vendo esse vídeo, provavelmente nós já estamos em janeiro de 2026 e eu quero te desejar um feliz ano novo, próspero ano novo e muito sucesso na sua carreira, assim como eu também desejo isso pra minha vida e oro a Deus todos os dias para que isso aconteça. E uma hora ou outra vai acontecer. Se tu já acompanha aqui o canal, tu sabe que eu não gosto de ficar enrolando naquela questão lá do se inscreve no canal, segue no Instagram e tal. Tu sabe o que tem que fazer, né? Então, as coisas estão aqui à tua disposição. A hora que tu te sentir à vontade, deixa teu like, comenta, deixa tua dúvida. Se inscreve também e vamos pro vídeo que é o que realmente importa e eu não quero tomar teu tempo, porque se tem uma coisa que artista independente não tem, é tempo de sobra. Vamos começar com os prós de ser um artista independente. O que é um artista independente, para quem não sabe, é um artista que não depende de gravadora, que não tem empresário e que tá tentando a vida aí artística de uma forma completamente sozinha, que é bem complicado, mas que tem tudo para dar certo. Né? Em algum momento, muitos artistas começaram dessa forma e hoje são grandes nomes, tanto da música brasileira quanto da música gospel brasileira. Não é impossível. Eu estou começando de forma independente, estou criando a minha comunidade, digamos assim, sem ter uma gravadora, sem ter um empresário me bancando, sem ter dezenas de pessoas ao meu serviço e eu faço basicamente tudo. Primeiro pró que existe no fato de ser um artista independente é que você tem uma liberdade criativa total sobre aquilo que você vai produzir. Se você está atrelado a uma gravadora, a um produtor, a um empresário, você nem sempre vai ter autonomia para escolher aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer cantar, como você quer cantar, onde você quer cantar. Quando você está atrelado a uma gravadora, existem algumas normas, algumas regras que você precisa seguir em relação a isso. Você mesmo que escolhe a letra que você vai cantar, o estilo musical, os arranjos, a mensagem por trás de tudo isso. Resumidamente, tu não precisa agradar a um mercado ou agradar a uma gravadora para fazer o teu projeto ir para frente. Um exemplo muito prático disso. Você é um artista gospel que canta worship, um estilo de música mais lenta, mais suave, aquela pegada worship que a gente conhece. E você assina um contrato com uma gravadora que ela produz 80% pentecostal. A maioria dos projetos que você levar sendo o worship não vai vingar, não vai dar aquele match com a gravadora e aí pode começar a ter alguns problemas. Você vai ter que se moldar a essa gravadora ou você vai precisar sair dessa gravadora para conseguir fazer com que aquele seu nicho vá para frente. A não ser que você mude de ideia e transforme a sua ideia, o seu projeto em algo que feche com a gravadora, entre ali em um senso comum, né, com a gravadora, com o seu empresário, enfim, e aí você vai ter como dar andamento com isso. Da forma independente, não. Se você quer cantar rock, você canta rock, se você quer cantar funk, você canta funk, você faz aquilo que você quiser dentro das suas ideias. Um outro pró muito interessante que eu vejo no meu ministério é que tu tem uma maior autenticidade, porque as pessoas elas veem que é você que tá fazendo tudo, é tu que tá por trás de tudo. Gera essa conexão mais natural, que é o que faz muito sentido para quem busca se conectar com o artista. Tu conhece o artista, tu sabe que ele é aquela pessoa. Vamos pegar um exemplo, um artista que eu acho que é muito autêntico, Thales Roberto. Thales Roberto, ele é uma pessoa excêntrica até certo ponto, mas ele é muito povão e ele transmite isso em toda a sua carreira. Todos os seus clipes, todas as suas músicas, os seus shows transmitem essa pegada de que ele é do povo, de que ele é do barulho, de que ele realmente faz aquilo que ele faz. E guarda essa frase, a verdade espiritual, ela conecta muito mais do que uma produção super cara. Quem aí nunca viu um artista que ascendeu no meio cristão com um projeto super simples, barato, digamos assim, de ser produzido, ou até mesmo um vídeo viral no Instagram, no TikTok, no YouTube, que gerou muito mais resultado do que um artista super bombástico que tá aí já há bastante tempo na mídia. Realmente, quando a pessoa sabe que aquilo ali é a sua identidade, o negócio tende a ser muito mais próximo
do teu público, daqueles que realmente consomem o conteúdo que tu traz. Tópico 3, que eu acho que é algo que facilita muito para nós, que somos artistas independentes hoje, nós temos acesso às plataformas digitais que há anos passados não tinham, há décadas atrás não tinham. Então, por exemplo, para uma Cassiane fazer sucesso, ela tinha que estar em uma gravadora. Para uma Aline Barros, um Fernandinho, esses artistas que estão há muitas décadas, né, trabalhando e vivendo do ministério, não existia um YouTube, que era uma ferramenta gratuita para eles irem lá e colocarem os seus vídeos e divulgar o trabalho deles para o mundo inteiro. Hoje nós temos essa facilidade, nós temos YouTube, nós temos Spotify, Apple Music, todos esses aplicativos, todas essas redes sociais, elas te ajudam a fazer com que a tua mensagem, com que o teu projeto chegue a mais pessoas, e isso no passado não existia. Hoje, facilita hoje para o artista independente justamente porque você não precisa depender de um empresário para sua música ser exposta ao mundo inteiro. Você não precisa depender de uma gravadora para o seu clipe correr o Brasil ou até mesmo o mundo inteiro. Você só precisa ter acesso à internet, criatividade e boa vontade para fazer isso acontecer. O artista cristão independente, ele também tem um crescimento orgânico mais fiel do que alguém que segue muitas vezes o hype de uma gravadora. Quando você faz contrato com uma gravadora, basicamente você entra ali num catálogo, né? Tipo, esse artista pertence a tal gravadora. E muitas pessoas vão te seguir e vão te acompanhar por causa da gravadora. Você tem um crescimento que ele é linkado com uma terceira pessoa, digamos assim, vocês conseguem me entender. Quando você é um artista independente, a pessoa que te segue, ela te segue porque ela acompanha e ela quer ver quem você é. E acontece muito de alguns artistas que começaram de forma independente entrarem para uma gravadora ou entrarem para esse mundo, para esse mercado gospel, onde alguém representa essa pessoa e perder completamente a identidade. E as pessoas pararem de seguir, pararem de acompanhar. Tipo, agora não é mais o mesmo cantor, não é mais a mesma cantora, não é mais o mesmo músico. Quando você tem essa questão de ser independente, as pessoas te seguem por aquilo que você é e não pela gravadora ou pelo empresário que te representa. Pode até ser um público menor, porém é um público muito mais engajado. O quinto pró que tem em ser um artista independente é que tu tem um controle financeiro e os teus direitos autorais muito mais preservados para ti. A grana tá na tua mão. É você que decide onde investir, com quem investir, como fazer, com quem fazer. E dessa forma, tu aprende a gerir o teu projeto, o teu ministério, a tua carreira como sendo um negócio próprio. É muito diferente quando você terceiriza isso para uma pessoa. A partir do momento que você terceiriza a sua carreira para alguém, tu não tem acesso a muitas coisas, tu não tem acesso a alguns números. É como se tu não soubesse aonde tá indo e o que tá acontecendo. Simplesmente as coisas vão acontecendo, né? Tem sua facilidade? Tem, mas você não faz parte do processo. Eu, particularmente, quando gravei os meus vídeos, o que eu mais gostei foi fazer parte do processo. Num primeiro momento, tu vai ter menos dinheiro para começar, isso é certo, mas conforme tu vai pegando o jeito de como as coisas acontecem, tu percebe que se torna mais fácil ver aonde tu vai colocar o teu dinheiro. Vamos para os contras. De um lado, nós temos um controle financeiro um pouco mais específico, eu estou vendo aquilo acontecer, porém, nós temos uma falta de investimento financeiro. E aí tá um dos primeiros contras da carreira independente. Na carreira independente, tudo e definitivamente tudo sai do teu bolso. A gravação, o clipe, o marketing, o tráfego, tudo isso sai unicamente e exclusivamente do teu bolso e isso é bem preocupante e assustador num primeiro momento. Quando eu comecei a programar a gravação dos meus clipes, eu comecei a me assustar conforme o tempo ia passando e as coisas iam acumulando. A gente acha que vai precisar de, é uma pessoa para filmar, é alguém para cuidar do som, é não sei o quê. E quando tu vê tudo que precisa, quando tu vai recebendo os orçamentos, vai te dando um certo desespero, um aperto no peito, porque é muita coisa, envolve coisas que você nem imagina. Eu sabia que seria caro produzir 2 músicas que serão lançadas agora, uma nesse mês e outra no próximo, ou fevereiro ou março, não sei dizer ainda. Mas foram 2 músicas que me geraram um custo de basicamente um carro. Se você faz parte de uma gravadora ou se você tem um empresário, geralmente você paga ali um valor, mas esse custo ele vai sair, né, da gravadora, vai sair do empresário conforme você vai recebendo os seus royalties ali por aquela produção, vai abatendo. Tem diversas formas que as gravadoras e os empresários trabalham, acaba às vezes sendo um pouco mais fácil, porém esses artistas que já estão aí
mais estouradaços de ministério, enfim, eles investem pesadíssimo. Então, se eu investir em um carro, tem artistas que investem em casas, em uma gravação, em um clipe. O negócio é muito doido, gente. E o pró, justamente, é que a falta do investimento financeiro limita o teu crescimento de uma forma imediata. Vai demorar um pouquinho mais, talvez, para que tu tenha as condições financeiras de produzir algo. Segundo contra, pouca visibilidade no começo. Sem uma gravadora não é tão simples de entrar numa playlist de músicas que já estão aí no Spotify, que já estão aí no YouTube, enfim. Porque a gravadora, ela carrega consigo um nome, isso tem um peso, e tu precisa furar a bolha sozinho. Tu precisa achar um jeito de chamar a atenção, de fazer com que as pessoas te ouçam e que o teu conteúdo chegue, que a tua música chegue para essas pessoas. Então depende de vários fatores. Tópico 3. Você vira uma eu-presa, que é o que eu costumo chamar quando tu faz todas as funções de uma empresa, onde geralmente quando você tá numa gravadora tem alguém responsável unicamente por contratar as pessoas que vão gravar, tem uma pessoa responsável pela tua mídia, tem uma pessoa responsável por vender o projeto, tem uma pessoa responsável por gerir tudo. E quando você não tem uma gravadora ou um empresário, você é todas essas pessoas. Você é o cantor, você é o produtor, você é o músico, você é o marketing, você é o estrategista, é o gestor, você que faz tudo sozinho. Isso cansa muito. E esse cansaço, ele pode ser desmotivador. E aí gera um outro ponto, que é o fato de você investir, trabalhar e pensar, meu Deus, eu não tô vendo nada sair do lugar. Tudo é um pouquinho mais lento que o normal, a menos que você entre num hype, a menos que a sua música viralize, as coisas elas acontecem de uma forma um pouco mais devagar. E isso te cansa mentalmente e espiritualmente também, mas não perde a fé que é possível e você consegue. Eu creio que tu consegue. A gente vai conseguir junto, em nome de Jesus. Tópico 4. Comparação com artistas grandes. Aqui existe um abismo muito complexo que é o erro de muitos artistas iniciantes. Eu sei que é muito difícil não se comparar com artistas que já estão há anos, né? Com carreira, com eventos, com shows, agendas lotadas e tal. Recentemente, no Natal aqui da minha cidade, Estância Velha, no Rio Grande do Sul, Fernandinho veio cantar e eu, juntamente com a banda da minha igreja, nós abrimos o show dele. Não tem como não se comparar, de certa forma, olhar para toda aquela estrutura, para tudo aquilo que o cara possui, né, para a banda, para os equipamentos, para a forma com que eles são tratados e tal, e olhar para si mesmo e pensar, cara, quando é que isso vai acontecer na minha vida? Quando é que eu vou ter condições de ter esse equipamento que custa, sei lá, talvez o valor da minha casa? Quando é que eu vou ter condições de ter uma equipe só para montar os meus instrumentos da minha banda e o pessoal só chegar e fazer passagem de som? Tudo isso são coisas que a gente compara. Quando é que uma música minha vai bater 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações, de ouvintes mensais e tal? A gente se compara, eu sei. Só que não tem como você olhar o seu hoje e comparar com o hoje de alguém que já viveu aquilo que você vive hoje. Todo mundo teve um começo. O Fernandinho teve um começo, Gabriela Rocha teve um começo, esses grandes nomes, Aline Barros e tal, todos esses grandes nomes tiveram um começo e não foi fácil para eles também. Hoje, eles colhem os frutos de não terem desistido no passado. Então, se você não desistir hoje, já é o suficiente para que num futuro muito próximo você seja uma dessas personalidades. Não desiste porque hoje talvez não esteja dando certo da maneira que você pensa. 1% que tu faz hoje, somado com 1% que tu faz amanhã e sucessivamente todos os dias, vai gerar uma porcentagem muito grande de êxitos ao longo do tempo. Não se compare e não deixe que essa frustração tire o seu foco de investir em si mesmo, de acreditar que você consegue, que é possível e que você é capaz de chegar onde essas pessoas chegaram também. Eu procuro sempre pensar, se uma pessoa consegue, eu também consigo. Independente do que for. Se uma pessoa conseguiu adquirir tal coisa, eu também consigo. Se uma pessoa conseguiu sair do ponto A e chegar no ponto B, eu também consigo. Se é possível para alguém, é possível para mim. O quinto contra que a gente vê em relação a isso é que nós temos no início pouco apoio institucional. Como assim? Na teoria, muita gente te apoia. Tipo, uau, vai lá, que legal, vai dar certo. Só que esse apoio não é o suficiente. Existem muitos artistas incríveis, perdidos atrás de falta de apoio, de falta de incentivo, às vezes da família, às vezes do ministério, às vezes da própria igreja, enfim, de pessoas que acreditem e que ajudem essa pessoa a chegar lá. Gente, eu falo por experiência própria, eu tô começando agora e é muito solitário. É muito solitário. Muitas vezes a gente para e pensa, cara,
eu vou desistir, eu vou fazer um concurso, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ir fazer uma faculdade e eu vou desistir de tudo isso porque eu tô lutando sozinho. E realmente, no início a gente vai lutar e vai lutar sozinho pra caramba. Existem vários momentos que a gente pensa em desistir, existem vários momentos que a gente olha pra tudo que tá acontecendo ou que não tá acontecendo e pensa, cara, se eu tivesse investindo tanta força em outra coisa, talvez eu já tivesse estourado em alguma outra área e tal. Só que uma coisa eu te digo, quem foi chamado não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Você pode fazer o que você quiser, pode desviar desse caminho e disso o quanto tu quiser. Uma hora ou outra tu sempre volta pro mesmo ponto, que é aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser um cantor, para ser uma cantora, para ser um músico, para estar ministrando, para levar o teu testemunho, para levar a adoração para outras pessoas, para outros lugares, entenda, não é fácil desistir. É mais fácil tu persistir apesar das dificuldades do que tu desistir, porque tu pode tentar fazer qualquer outra coisa, tu não vai ser feliz. Eu sei porque eu já tentei isso. Eu já tentei sair, eu já tentei ir para outras carreiras, eu já tentei design de interiores, eu já tentei arquitetura, eu já tentei trabalhar unicamente com edição de vídeos, com criação de conteúdo. Todas as vezes o ciclo se repete. Chega num ponto em que Deus me coloca de frente comigo mesmo e joga na minha cara literalmente. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser quem eu quero que tu seja, que é aquilo que eu coloquei nos teus sonhos. Apesar de todos os contras, o que eu tenho para dizer para vocês é: lutem, persistam e insistam em viver o que Deus planejou para vocês. Porque no final, essa cobrança ela vem. E assim como na parábola dos talentos, o que eu não quero que aconteça na minha vida é que eu enterre aquilo que Deus me deu. Hoje pode parecer pouco. Aquele homem recebeu 1 talento e ele resolveu enterrar ao invés de multiplicar. E o que aconteceu? Quando Deus voltou, ele tirou aquele único talento que estava enterrado e entregou para aquele que tinha 10. Então não deixe que essas vozes alheias, que o inimigo coloque coisas na tua mente que te desmotivem, não dê ouvidos a essas coisas, porque vale muito a pena tu lutar por aquilo que Deus colocou na tua vida, que Deus te chamou para ser. Se Deus te chamou para ser um artista, não tenha vergonha disso. Tem muitos lugares, tem muitas igrejas, tem muitos pastores, muitas influências que dizem que é errado você sonhar com isso. Não é errado. Não é errado você sonhar com aquilo que Deus chamou você para ser. Deus deu sonhos grandiosos para José. Todos os seus irmãos duvidaram dele. Ele passou por diversas dificuldades, mas ele nunca desistiu e nunca deixou de acreditar que aquilo era real, que aquilo era de Deus, e se tornou governador do Egito. E todos tiveram que reconhecer, e aqui eu não tô falando como uma forma de jogar na cara de alguém que duvidou de ti. Não, mas chega um momento que quando você não desiste de quem Deus te chamou para ser, Deus te exalta e mostra para as outras pessoas que não desistir é o que separa aqueles que não conquistam daqueles que chegam aonde Deus quer que cheguem. Mas enfim, eu concluo esse vídeo te dizendo que ser um artista gospel independente no Brasil, por mais que seja difícil, não é impossível. Porque, aliás, nós temos algo que muitos outros não têm, que é Deus ao nosso lado. E sempre que a gente coloca os nossos sonhos alinhados aos dele, as coisas sempre darão certo. A minha dica é: não desista, se consagre, apresente os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você quer fazer diante de Deus em oração e creia que tudo vai acontecer. Eu tô contigo e esse canal é justamente para isso, como se fosse uma rede de apoio para todos os artistas que querem começar de alguma forma a trabalhar com música, a viver do ministério, a viver do seu chamado. O segredo não é a estrutura, é a constância e o propósito. Se tu tem um bom propósito, não importa a estrutura que tu tenha, Deus vai te honrar e vai levar o teu nome para muitos lugares. E fique atento porque nesse mês de janeiro, uma das minhas músicas já vai ser publicada aqui e eu quero muito que vocês comentem, eu quero muito que vocês assistam, espero que vocês gostem, espero que vocês consigam ministrar ela na igreja de vocês e me ajudem a levar essa mensagem que é linda. Depois da música publicada eu quero gravar um vídeo falando sobre ela, sobre como ela nasceu, sobre como a letra foi criada. E se tu curtiu esse tipo de conteúdo, também comenta aqui embaixo para que eu consiga entender como abordar mais temas, de repente como esse ou outros, né, para que você se sinta representado aqui e se sinta como parte desse canal, porque você é parte de tudo isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.